o caso Roswell e as verdades que jamais foram reveladas. John Cowlan era o cara que a FA chamava quando algo estranho ocorria nos céus. Segundo Cowlan, 747 se aproximou de uma aeronave não identificada tão grande, que o radar o nomeou como uma frente climática. O piloto descreve a nave como esférica e brilhante, mas o mais surpreendente era a maneira como se movia. A nave se movia tão rápido que era difícil acompanhar com os olhos. Possivelmente o governo faz de tudo para ocultar provas de vida extraterrestre. Uma pesquisa recente revela que 40 milhões de americanos viram ou conhecem alguém que avistou UFO. Mas políticos e líderes militares continuam a negar a existência de seres extraterrestres. Porém, finalmente, pessoas de dentro do governo estão quebrando o silêncio e revelando a verdade sobre o que sabem e por que ocultar do mundo. Um grupo de investigadores vão atrás de respostas para todas essas perguntas, entrando em contato com importantes pessoas que podem trazer a verdade ao mundo. Eles recolhem revelações únicas e inéditas. O líder dessa investigação é Brad Meltzer, junto com mais 3 outros investigadores que são guiados por ele, atrás de grandes revelações sobre Roswell e a Área 51. Eles iniciam sua investigação no Museu NGTZ Art Center em Roswell para falar com Julie Schuster, diretora de Roswell Internacional, cujo pai era tenente de uma base local em Roswell com experiência em voo, e porta-voz oficial da base. Julie Schuster relata: em 8 de julho de 1947, um coronel chamou meu pai de manhã para dizer que ele teria que fazer um comunicado à imprensa, onde iria dizer que haviam encontrado um disco voador. E foi exatamente o que ele fez. Basicamente, temos em nossa posse um disco voador e está sendo levado para outra base. Um pouco depois houve uma história contraditória. No dia seguinte, o general da base disse que era um balão meteorológico, e se tratava de um assunto confidencial. Os investigadores perguntam a Julie sobre o que o pai dela realmente viu, o que ele realmente sabe. E também questionaram sobre a existência de algum corpo extraterrestre no local. Julie Schuster respondeu: ele manuseou os destroços. Um dia eu perguntei a ele detalhes do disco, e ele disse que tinha 7 metros de diâmetro. Não era possível queimar a nave alienígena, não dava para rasgá-lo, e era impossível cortar. Isso me mostrou que aquilo não era deste mundo. Meu pai também viu uma coisa debaixo de uma lona em um hangar. Ele disse que aquilo tinha grandes olhos negros, fendas no lugar do nariz, da boca e dos ouvidos, 4 dedos longos, braços longos. Para mim soou bem detalhado. Em busca de mais informações, os investigadores vão dessa vez para Hangar 84 Roswell, NM. Lá eles se encontram Dennis Baltazar, engenheiro, onde conseguem muitas informações importantes sobre o caso, e mais detalhes do ocorrido. Dennis Baltazar relata: o prédio atrás de nós era o Hangar 84 em 1947. Os destroços encontrados no rancho a 100 quilômetros a noroeste desse lugar foram trazidos e armazenados neste hangar por um curto período de tempo. Temos também testemunhas que alegam ter visto corpos dentro do hangar. A maioria das pessoas com quem conversei descreveram como corpos de humanoides. Um deles viu um corpo no chão coberto com uma lona, basicamente do tamanho de uma criança de 12 anos. As características eram de um ser humano comum, exceto pelos grandes olhos e a grande cabeça, com 4 dedos ao invés de 5, magros e diferentes de tudo que a UE já viu. Com base nas informações que obtive nesses 15 a 20 anos com testemunhas, eu tenho que acreditar que não era desse planeta. Um dos investigadores fica bem intrigado, já que Dennis era a segunda testemunha a falar sobre os destroços trazidos para o hangar, e se sente obrigado a perguntar o que aconteceu com esses objetos encontrados. Dennis Baltazar diz:
Os destroços, até onde sabemos, foram levados até a Força Aérea Morig de Patiterson em Laio, e hoje estão na Área 51 por motivos de segurança. Com certeza ainda existem fragmentos nesse local. Os 3 investigadores também perguntam se existe alguma forma de terem acesso a esse local Área 51. Não existe nenhuma chance de entrar lá. Eu estive lá em 2006. Há uma estrada de terra de 21 quilômetros até o local. Não existem cercas, mas sim muitas placas, e uma delas diz que o uso de força letal foi autorizado, e acredito nisso. Eles sempre sabem que você está vindo pela estrada, tanto que quando eu cheguei ao portão acho que já sabiam da minha placa, de onde eu era. Se entrarem lá provavelmente serão presos e vão saber onde vocês estão pelo resto de suas vidas. Em busca de pessoas que já trabalharam na Área 51, para tentar solucionar parte dos mistérios que acontecem lá, eles vão até a Atomic Testing Museum em Las Vegas, NV, falar com Richard Mingus, ex-guarda da Área 51. Fui informado que o que eu estava protegendo era mais confidencial que a bomba atômica. Segundo Mingus, por mais que ele fosse um dos guardas, ele não era informado da verdade sobre os projetos. Era exatamente assim que precisava ser, e assim que as coisas lá dentro funcionavam. Ele foi uma das primeiras pessoas a servir na Área 51 e recebeu uma ordem para ficar calado em seu primeiro dia. Durante a entrevista, ele assumiu que não poderia falar sobre nada que tivesse ligação com extraterrestres. Eu não diria se houve algo extraterrestre lá, não posso. Existia um hangar onde era proibido para quase todos, haviam apenas entre 6 a 12 pessoas que podiam entrar nesse local. Eu vi o que havia lá, porém não posso contar. Eu realmente não gosto de entrar no assunto que você quer discutir. Sobre OVNIs, é de segurança nacional. A verdade é que depois que eu saí, o programa para qual Bob Lazar foi designado seria mais secreto do mundo e teria que ser mantido no maior sigilo possível. Muito menos pessoas poderiam saber sobre isso. À procura de mais informações sobre Bob Lazar, a equipe de 3 investigadores guiados por Brad, via rádio, vão até a residência dos Lear, em Las Vegas, falar com John Lear, perito em aviação, que é amigo dele e poderia ter informações importantes para ajudar no caso. John Lear revela: eu conheci Bob em um verão de 1988. Ele nos levou para ver um dos OVNIs voar próximo à Área 51. Na verdade, fiz um pequeno mapa, e foi onde paramos o motorhome para observar à distância o que acontecia por lá. Olhando sobre as montanhas, vimos um disco subir, ir para a esquerda, direita. Isso acontecia todos os dias. Os extraterrestres nos fornecem tecnologia e nós a utilizamos. Porém estão há anos à nossa frente. Um dos investigadores pergunta por que Bob foi o único a ter coragem de revelar a verdade para o mundo do que acontece lá dentro. John Lear responde: Bob Lazar quebrou o silêncio porque sentiu que o público precisava saber o que estava acontecendo. Como pode algo tão grande ser mantido em segredo? Fato é que após a queda de um possível OVNI em Roswell, a tecnologia deu um grande salto. Muitas coisas que eram consideradas impossíveis se tornaram possíveis com os avanços tecnológicos. Por isso, muitos acreditam que parte da tecnologia resgatada do OVNI em 1947 ajudou no desenvolvimento tecnológico, e por isso hoje chegamos ao ponto em que estamos. Com grande parte de informações reunidas, os investigadores vão até a Área 51, indo pela estrada conhecida oficialmente como Rodovia Extraterrestre. Durante o caminho, algo incrível acontece. Vindo no sentido oposto da estrada que leva para a Área 51, havia inúmeros carros da polícia com a sirene ligada e em boa velocidade. O volume de carros é tanto que os investigadores resolvem estacionar na borda da estrada para abrir passagem para eles antes que o acidente acontecesse. Em seguida, algo ainda mais impactante aparece na mesma estrada junto com os outros carros da polícia. Um caminhão enorme com uma carga larga que cobria quase toda a estrada estava vindo na mesma direção dos carros policiais. Os investigadores ficaram perplexos, já que nunca viram nada do tipo em suas vidas. Eles continuam seu caminho para a Área 51 e percebem que a estrada de terra fica cada vez mais isolada e deserta. Ao chegar perto das placas de atenção, no limite onde qualquer pessoa pode ir, algo assustador ocorre. Assim que chegam, já são recepcionados com 2 pessoas em um carro estacionado no topo de uma colina a alguns metros do carro deles.
Os investigadores se arriscam a sair do veículo e subir uma colina sem avisos de pare para ter uma visão melhor. Porém, de repente, sem aviso, os dois carros vão rapidamente em direção a eles, forçando os três investigadores a correr de volta para o carro. Enquanto os carros estavam indo na direção deles, percebem que as pessoas dentro do veículo os encaravam a todo momento, aumentando o clima de terror. Ao entrarem no carro, eles rapidamente dão partida e saem em alta velocidade, enquanto os outros dois veículos piscam e fazem sinais com os faróis dianteiros, talvez no intuito de fazê-los parar, o que eles sabiamente não fazem. Mas antes de terminar e finalizar o caso, os investigadores fazem uma visita para Alan Palmer, piloto da Força Aérea Naval, que tem informações de um relato bem interessante a compartilhar. Alan Palmer relata: eu nunca vi um fenômeno em comum. Mas tenho dois grandes amigos pilotos de caça de alta performance, que viram um OVNI no solo que pousou em um lugar aberto próximo onde acampavam. Eu acredito no que dizem, mas não creio que tenham relatado isso para mais alguém por razões óbvias. Se você declarar de manusear armas nucleares em seu trabalho, você pode ser removido da função até que alguém diga e prove que você não está louco. Ninguém quer esse tipo de atenção. Vale a pena estudar estes fenômenos e considerá-los como reais. A verdade é que ainda acontecem ocorrências e avistamentos de objetos que as pessoas não entendem. Como última cartada para a verdade, os investigadores entrevistam um oficial do alto escalão do governo que está decidido a se arriscar, desafiando uma ordem de silêncio, e contar toda a sua história. Seu nome é John Cowlan, um investigador da FAA. John Cowlan era o cara que a FAA chamava quando algo estranho ocorria nos céus. Segundo a história de Cowlan, um 747 se aproximou de uma aeronave não identificada tão grande, que o radar o nomeou como uma frente climática. O piloto descreve a nave como esférica e brilhante, mas o mais surpreendente era a maneira como se movia. A nave se movia tão rápido que era difícil acompanhar com os olhos. O incidente preocupou tanto os superiores de Cowlan que eles alertaram de imediato a Casa Branca e convocaram a equipe especial de investigação do governo. John Cowlan disse: vimos um avião descer. Era um 747. Então, quando o piloto entrou na nossa frequência, eu perguntei à torre de controle se tinha algum tráfego à frente. O controlador olhou o radar e disse: não há tráfego nenhum. E o piloto respondeu: bom, eu tenho algo às 11 ou 12 horas. Eu vejo luzes brancas e amarelas, esse tipo de coisa. O piloto olhou para o objeto e pensou: não pode haver uma nave desse tamanho, 4 vezes maior que um porta-aviões. Ele pilotava um 747 que tem um elevador dentro. Seu avião era um prédio de 2 andares voando. Então, para ele, era um avião bem maior e nada mais. Toda a tripulação viu a mesma coisa. Desenharam e relataram o mesmo objeto estranho. Eu voltei para o quartel depois disso. O almirante soube que eu estava no prédio e me chamou logo em seguida. Disse para que eu falasse rapidamente sobre o que eu vi. Então fui na sala dele e disse tudo o que aconteceu. Então ele disse a uma de suas assistentes para que cancelasse todas as suas reuniões daquela noite e que fosse remarcada para a próxima semana. Depois disso, ele disse que iria entregar esse relatório para um grupo de pesquisas científicas do presidente. O material foi entregue a um grupo de 3 cientistas. De repente, um deles volta e diz para mim: esse evento nunca ocorreu. Nós nunca estivemos aqui. Vamos confiscar todas essas informações e vocês vão jurar segredo. Eles estavam ansiosos para pôr a mão no material entregue. Sem dúvida, algo está ocorrendo e sendo ocultado. Essa investigação nos levou a grandes revelações e informações importantes. A verdade realmente está cada vez mais perto, com pessoas mais dispostas a dizer e explicar sobre o que está acontecendo. Após ler todas essas declarações, fica cada vez mais evidente que a verdade está lá fora e prestes a ser descoberta. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e acionar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Muito obrigada!